Beleza, galera? Vamos então para mais um bloco aqui de exercícios, começando pelo exercício 21. Segue lá. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando sua espessura. Escuta isso. Se ele aumentou em 1/8, significa que o inteiro são 8, inteiro pode ser 2/2, 3/3, 4/4 ou 8/8. O que significa, pessoal, que se ele aumentou sua altura 1/8, a sua altura passou a ser 9/8. Era 8/8, aumentou 8/8, aumentou 1/8, foi para 9/8. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior, ele está pedindo a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Você concorda comigo, pessoal, que nós fazemos quando nós estamos falando sobre o volume, né, sobre material? Como é uma porta, a porta, se você for lembrar, a porta ela tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo. O que significa, pessoal, que nós temos como volume comprimento vezes largura vezes altura. E percebam que ele diz em determinado momento que você aumenta preservando sua espessura. Eu vou chamar então esse comprimento de espessura, tá? Então vamos pensar na porta, espessura, largura e altura. Então você está olhando para a porta, você vai abrir lá, ó, espessura, largura e altura. A espessura vai ficar constante. Daí o que ele fala é que você aumenta 1/8 da altura. E ele quer, pessoal, que isso aqui permaneça igual. Então presta atenção, vê se você concorda comigo, gente. Se nós estamos falando que a espessura vai permanecer a mesma, se nós estamos falando que a altura vai passar a ser 9/8 do que era antes. Por que 9/8? Porque aumentou 1/8. Para que esta relação E vezes L vezes H não mude, esse 9/8 tem que anular. Agora, pera lá, para anular 9/8, tem que ser o quê? 8 vezes 9. Tudo bem? Desculpa, 8/9. Porque aí esse 8 simplifica com esse 8 e esse 9 simplifica com esse 9. Então quem que é a nova largura? 8/8 da largura anterior. Quem que é a largura anterior? L. Quando ele fala a razão entre a largura nova e a largura antiga, a razão vai ser largura nova, 8/9 de L sobre largura antiga, L. Esse L simplifica com esse L. Qual que vai ser a razão? De 8/9, que é justamente para anular esse 9/8. Por isso, 8/9, alternativa correta, letra D. Beleza? Show de bola? Vamos lá para o próximo exercício. 22. Na limitação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Só vou chamar a atenção de uma coisa para vocês. Esse prisma está deitado. Normalmente, quando a gente está falando de geometria espacial, o prisma ele tem as bases paralelas na horizontal. Percebam que esse prisma ele vai ter as bases na vertical, né? Na horizontal você tem as faces laterais. Então, percebam que a altura, olha lá, continua olhando na sua figura, a altura do prisma vai ser o cesão, ou seja, o comprimento ali. E as bases vão ser os trapézios, por isso base trapezoidal. Continua lendo. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura. Presta atenção, pessoal. 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo. Tudo bem? Olha para mim agora aqui, ó. Vai sair um pouquinho o exercício aí para você olhar para mim. Eu já coloquei aqui os 2 metros de altura. Quando ele fala largura de topo 6 metros, nós estamos falando da base maior do trapézio. E olha o que ele fala que legal agora, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Para cada metro de altura, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Quantos metros no total? 2. Então, se você desce 2 metros, você desce 2 vezes 0,5. E 2 vezes 0,5 vai dar 1 inteiro. Por isso, esta base vai ser de 5 metros, e aí você vai perceber o seguinte, ó, se ele falou comprimento de 20 metros, você não precisa saber mais, você não precisa ter informação nenhuma a mais para você calcular o volume. Você vai fazer a área da base, que é a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, e depois você vai multiplicar pelo comprimento aqui. Agora olha o que ele fala. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então é 1 tonelada para cada 2 metros cúbicos. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem cabe no silo em toneladas. Pensa comigo, se é 1 tonelada para cada 2 metros cúbicos, calcula o volume total
que vai dar a quantidade total de metros cúbicos, e divide por 2 para descobrir o número de toneladas. Olha como é que vai ficar o volume. Área da base, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, olha a altura do trapézio. Só que depois que você faz a área da base no prisma, você tem que multiplicar pela altura. Tudo bem? Esse volume depois é só dividir por 2 para você descobrir a quantidade de toneladas, porque é uma tonelada para cada 2 metros cúbicos. Esse 2 simplifica com esse 2. Se depois esse volume vai ser dividido por 2, olha como é que fica fácil. O volume seria quanto? 11,6 mais 5 vezes 20. Como você vai ter que dividir por 2, esse volume que você vai depois inteiro dividir por 2 vai gerar o que para nós? 20 dividido por 2 dá 10, vezes 11, quantas toneladas? 110 toneladas, por isso a alternativa correta vai ser a letra A. Beleza? Vamos para o próximo, dar uma olhadinha no enunciado. 23. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas, que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Vamos para as informações. Os 2 depósitos são formato cúbico. Ele falou que a aresta do cubo de cima é metade da aresta do cubo de baixo. E ele falou que aqui tem metade do depósito cheio e que demorou 8 minutos. Claro, gente, que a próxima metade vai ser mais 8. E ele pede só o tempo para que você encha o restante. Tudo bem? Então a gente vai ter que comparar os volumes. Como é que vai ficar o volume desse cubo pequeno? Volume vai ser x elevado ao cubo. Como é que vai ser o volume do cubo grande? Pensa comigo. O volume do cubo grande vai ser o quê? Aresta elevado ao cubo. Só que aresta elevado ao cubo vai ser 8x elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8, x ao cubo. Olha a importância do Enem agora. Se você pegou metade em 8 minutos, metade do volume seria 4x ao cubo. Em 8 minutos, o que isso significa? O que ele encheu, que é metade em 8 minutos, vai dar x ao cubo sobre 2, ou seja, metade de x ao cubo a cada minuto. Suzuki, olha que delícia. Se é metade de x ao cubo a cada minuto, x ao cubo vai ficar quanto? 2 minutos. Então, essa parte de cima, que é a parte pequena, 2 minutos. Por quê, Suzuki? Porque se metade do cubo grande, que é 8x ao cubo, demorou 8 minutos, 8 minutos para metade de 8x ao cubo, vai ficar, ó, metade de 8x ao cubo, 4x ao cubo, 8 minutos. Então, metade de x ao cubo por minuto. Por isso aqui 2. Como falta essa metade mais isso é 2. Como essa metade demorou 8, essa metade vai demorar 8 também. Ou seja, 8 mais 2 no total, 10 minutos. 10 minutos, alternativa correta, letra B. Suzuki, e se eu pensasse assim, ó, falta 4x ao cubo, porque é a outra metade, mais 1x ao cubo. Então falta 5x ao cubo. E quisesse montar uma regra de 3. 4x ao cubo está para 8 minutos, assim como 5x ao cubo está para 1y minutos. Pode também. É que eu usei mais o raciocínio lógico, que é o que eles esperam para você chegar nas respostas quando nós estamos falando de exercício do Enem. Beleza? Pode olhar lá o exercício 24, segue lá no enunciado. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts por hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica de dimensões 6 por 8. Ok? Então vai anotando isso aí no seu papelzinho para a gente colocar ali depois. Ó. A residência consome o total de 20.160 watts-hora e você tem lá 100 células solares de dimensão 6 por 8, beleza? Vamos lá. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Ó, que coisinha mais linda, ó. 24 watts-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Pensa comigo, pessoal.
Se nós estamos falando de uma 6 por 8, né? Então você tem lá, ó, 6 centímetros por 8 centímetros, que são as células retangulares. O que vai acontecer com a diagonal? Teorema de Pitágoras. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Lembra do triângulo pitagórico? 64 mais 36 dá 100. Hipotenusa ao quadrado igual a 100, portanto a hipotenusa é 10. Mas se ele produz 24 watts-hora por centímetro quadrado, 24 vezes 10, por centímetro, desculpa, 24 watts-hora por centímetro de diagonal, se a célula retangular tem 10 centímetros de diagonal, 24 vezes 10 vai dar 240 watts-hora por célula. Professor, mas o que eu faço agora? A casa não produz 20.160 watts-hora? Se cada célulazinha dessa produz 240, vamos fazer a simplificação. Esse zero pode simplificar com esse zero. 201 dividido por 24, vê se você concorda. Ó. 8 vezes 4, 32. 2 vezes 8, 16, mais 3, 19. Simplificou, 192 para 201 vai sobrar 9. Abaixou 6, 96. 96 dividido por 24 vai dar 4. 4 vezes 4, 16 foi 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Sobrou quanto? 0. Pera lá, Suzuki. Se cada célula produz 24 watts por centímetro diagonal, cada uma dessas célulazinhas que o cara tem na casa dele, 240 watts por hora. Se no total do dia 20.160, dividiu por 240, quantas células ele precisa? 84. Quantas que ele tem? 100. Então o que ele tem que fazer? Reduzir 16. Por isso a alternativa correta, retirar 16 células, é a alternativa correta, letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Finalizamos esse bloco aqui de 5 questões. O próximo a gente começa então direto lá do exercício 25. Um grande abraço, até a próxima.